Fala pessoal, tudo jóia? Nessa aula a gente vai aprender, como utilizar uma calculadora científica como essa, que é muito útil aí nos nossos cálculos. A gente tem aquelas calculadoras menorzinhas, que geralmente a gente usa para fazer soma, subtração, multiplicação, Mas uma calculadora científica assim, que dá para ter até no celular, tem vários aplicativos, ou você pode adquirir, ela já acelera muito o nosso processo, até porque ela tem outras funções, além das operações básicas aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, essa calculadora então, para ligar a gente vem aqui no ON, e para desligar, tá vendo aqui embaixo está escrito OFF. Sempre que a gente precisa usar alguma coisa que está em cima da tecla, a gente vai usar esse botão escrito Shift. O Shift, quando eu aperto, aqui em cima, ele vai aparecer um Szinho ali no canto, quer dizer que ele está ativo. O Shift, ele sempre vai ser usado para quando eu precisar usar alguma coisa que está acima da tecla, Nesse caso aqui em amarelo, Tudo que está acima da tecla em amarelo, eu aperto o Shift para poder usar. No caso, para desligar a calculadora, repare que está acima da tecla em amarelo o OFF, Por isso que eu apertei o Shift. E agora eu venho aqui no OFF. Aí ela desligou. Então, ligando, desligando, eu aperto Shift, OFF. Tá certo. Operações básicas. Então, vamos lá. 25 mais 78. Então, tudo que eu vou escrevendo vai aparecendo aqui. Quando eu finalizar a minha expressão, aperto igual. E aqui eu tenho o resultado. Se eu fizer 25 mais 78 menos 28, igual 75. 25 vezes 2 menos 3 mais 9. Que conta que ele fez? Seguindo as expressões numéricas que a gente já estudou, Então, sempre primeiro vai ser resolvida a multiplicação e depois as outras propriedades. Então, na verdade, primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, fez 25 vezes 2, que é 50, menos 3, dá 47, mais 9, dá 56. Se tivesse 25 vezes 2 menos 3 vezes 9, aí o resultado já é diferente. Opa, coloquei errado aqui. 25 vezes 2 menos 3 vezes 9. 25 vezes 2 é 50. Menos, ele está fazendo 27. 50 menos 27, porque resolve primeiro as multiplicações. Vamos supor que, igual o item anterior, eu errei. Eu precisava apagar, não era vezes, eu quero colocar dividido. Então, a gente vem aqui do lado, em cima da tecla, a gente pode colocar divisão. Ou então eu posso apagar apertando a tecla Del, que ele vai apagar ali. E eu digito de novo. Agora, o que fez? 25 vezes 2 é 50. 50 menos 3 dividido por 9. 3 dividido por 9 é mais ou menos 0,3. Então, fez 50 menos 0,3. É diferente, 25 vezes 2 menos 3 dividido por 9, se eu digitar assim. Vou aqui no AC. Se eu apertar só o AC, eu apago tudo que está. Se eu colocar parênteses, 25 vezes 2... menos 3, fecha o parênteses, dividido por 9, é a mesma expressão anterior, só que agora eu tenho parênteses. E o que vai acontecer? Vai ser feito primeiro 25 vezes 2, que é 50, menos 3, que é 47, e aí eu vou dividir 47 por 9. E é justamente isso, aí dá 5,22222. Bom, como que eu faço para fazer potenciação? Eu quero fazer, por exemplo, 2 elevado a 5. Então, eu vou colocar 2. O símbolo da potenciação é esse chapéuzinho aqui. Elevado a 5. 32. Eu quero tirar a raiz quadrada. Então, quanto que é raiz quadrada de 144? 12. Eu preciso tirar a raiz cúbica. Tem vários botões, que podem... Tem vários caminhos, mas lembrando que raiz cúbica é a mesma coisa que o número elevado a 1/3. Então, se eu precisar tirar a raiz cúbica de 8
eu posso fazer 8 elevado a 1/3. Né? 1/3 é 1 dividido por 3. Aí a gente tem a raiz cúbica de 8. Se eu precisar fazer 7 elevado a 2/5. Então, eu vou fazer 7 elevado, aí eu abro parênteses para indicar que a fração aqui, ó, 2/5. 2,17. Bom, o que mais que nós podemos fazer assim? A gente pode utilizar o próprio valor da resposta para continuar um cálculo. Como assim? 58 vezes 2 mais 95 dividido por 3. Vamos supor que esse valor aqui eu vou depois multiplicar por 7. Então, para eu não digitar isso aqui de novo, eu venho nesse botão escrito Answer, né, que é resposta. Então, eu aperto o botão, ele vai copiar a resposta, e aí, o que eu quero fazer com a resposta? Eu quero multiplicar por 5. Multiplicar por 5. Então, eu multiplico aqui. Se eu apertar de novo o Answer, agora ele vai pegar essa resposta, né? E se eu fizer dividido por 6, aí ele divide lá. Elevado ao quadrado, aí calcula aqui. Na calculadora, o ponto na calculadora é a vírgula para a gente. Né? E a vírgula seria um ponto, porque é o sistema inglês, né? Americano aí de representação. Então, isso aqui seria 15.142, vírgula, né? Porque aqui tem um ponto, então seria vírgula 67. Arredondando, né? Então, seria 15.000,67. Vamos apagar aqui de novo. Bom, outras atividades que a gente pode fazer, né, com a calculadora. Acabamos de ver aí, né, a presença aí de pontos, né? Então, se eu precisar fazer 58 ponto, né, vírgula, 58,35 mais 65,27, né? Então, seria 58,35 mais 65,27. Então, dá 123,62. Se eu fizer 15.487, eu não preciso colocar o ponto depois do 15.000, tá? Ele já vai indicar aqui no resultado ali que tem a vírgulazinha depois do 15.000. Frações. Como que eu posso somar fração? Bom, se eu preciso fazer 1/5 mais 1/4, eu posso fazer 1 dividido por 5, que é 1/5, mais 1 dividido por 4. E quando eu faço isso, ele vai me dar a resposta em decimal. Né? Então, ele vai fazer a soma e vai me dar a resposta em decimal. Vamos supor que eu queira fazer para que a resposta seja em fração. Né? Então, eu venho aqui, Shift, e vou usar essa teclazinha aqui. Ó. Tá vendo que tá ABC, né? Mas eu vou usar o D dividido por C ali. Eu quero usar aquela representação de fração, por isso eu apertei o Shift, agora eu vou apertar esse botão. Bom, na representação de fração, 0,45 é a mesma coisa que 9 dividido por 20, né? 9 sobre 20. E repare que se vocês fizerem, né, o MMC de 5 e 4 vai dar 20. E se fizer a sominha bonitinha lá com fração, o resultado vai ser exatamente 9 sobre 20. Então, tem duas maneiras, como comentamos, né? A gente pode dividir assim. E daí o resultado está em decimal. Se eu quiser colocar, eu aperto Shift e fração. Ou eu posso colocar já em fração, né? Então, vou usar o botãozinho aqui de fração. Quinto, não precisa do Shift na hora de colocar. Mais o botãozinho de fração. Quarto. Resposta 9 sobre 20. Vamos supor que fosse 5 quartos mais 6 quintos. O que é isso aqui? Né? Isso aqui é uma fração imprópria que a gente fala, né? Que seria 2 inteiros mais 9 sobre 20 partes. Geralmente a gente não usa isso, a gente deixa na forma de fração reduzida mesmo, né? Fração imprópria. Então a gente coloca aqui, ó, Shift e aperta aqui a fraçãozinha
porque daí ele já deixa no formatinho ali irredutível ali pra gente, né? 49 sobre 20. Bom, assim que a gente usa a fração. Bom, o que mais que a gente pode ter aqui? A gente pode ter as multiplicações de frações, né? Então, 58, e divisão também, né? 58 sobre 6, vezes 1/3. Aí apareceu de novo naquele formato, então a gente vem aqui, ó, Shift e o botãozinho de fração. Quando eu fizer essa multiplicação, né, de frações, vai resultar em 29 sobre 9, né? Já está na forma irredutível. Mas eu também posso fazer isso utilizando números decimais. 58 dividido por 6 vezes 1 dividido por 3. 3,22, né, que se eu deixar na forma ali de fração, dá o 29 sobre 9. Mas às vezes a gente quer colocar em forma de decimal, né, então 3,22. Bom, agora para a gente usar os senos, cossenos e tangentes. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que vir aqui no Moj, para a gente poder definir, né? Aperta 2 vezes para até aparecer assim, deg, rad, gra. Né? Isso aqui é degree, graus, o primeiro, radianos e grados. Né? A gente vai aprender isso aqui lá nos ângulos. A gente vai deixar em graus, então vai apertar o número 1. Então aqui, ó, como eu deixei em graus, em inglês é degree, né? Aqui aparece o Dzinho. Se eu tivesse deixado em radianos, ia aparecer o R aqui em cima. Aqui, ó, o R. Mas a gente vai deixar em graus. Lá na aula de ângulos a gente vai entender o que é esse graus e radianos. Mas na maioria dos casos a gente vai deixar em graus. Se eu preciso calcular seno de 30 graus, então vem aqui em seno. A gente também vai estudar aqui que são essas coisas, né? De 30 é 0,5. Tangente de 0,5. Tangente de 50 graus é 1,19. Se eu preciso calcular o arco tangente, né? O arco tangente, sempre que eu falo arco alguma coisa, né? É sempre aquela coisa elevada a menos 1. Então, o arco tangente é esse tan a menos 1. O arco cosseno é o cosseno a menos 1. O arco seno é o seno a menos 1. Sempre que eu vou usar alguma coisa que é menos, alguma coisa amarelinha, eu tenho que usar o shift. A gente vai aprender o que é esse arco seno, cosseno mais pra frente, né? Mas aqui só adiantando para vocês, se eu precisar calcular o arco tangente, então eu vou colocar shift tangente, da resposta é 50. Sempre que eu quiser usar alguma coisinha, por exemplo, o π, né, a gente sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado. Vamos supor que o raio do meu círculo seja de 5 centímetros. Como que eu calculo a área? Eu venho aqui, ó, eu preciso usar o π está aqui embaixo. Então eu quero fazer π vezes raio ao quadrado. Então seria π vezes 5 ao quadrado. Então, ó, shift, porque eu quero usar o π, vezes 5 ao quadrado. Então, seria 78,5 centímetros quadrados aí de área. Bom. Outro item que é muito interessante, né? Outra função muito bacana, que eu recomendo aí que vocês usem também, é quando eu tenho que resolver muitas expressões e eu preciso eu quero guardar os números, né? Então, os resultados. Como assim? Bom, eu vou montar aqui embaixo uma expressão para a gente e a gente vai tentar resolver ela. Então, vamos lá. Se eu precisar fazer 125 dividido por 7 vezes 3, isso aqui elevado ao quadrado menos 8 mais 5 dividido por 9 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por 7 menos 5/3. Nem sei quanto que vai dar, né? Criei aqui agora para a gente fazer o exemplo. Então vamos lá, você pode ir fazendo passo a passo e ir guardando os números, mas você pode também já fazer um pedaço já inteiro e ir guardando o resultado. Sempre que eu quero guardar um número,
eu vou usar a função store. STO, tá aqui embaixo, ó, store. Quer dizer que eu quero guardar. Então, para eu guardar alguma coisa, eu preciso usar shift e store, né? Para poder guardar. Como assim guardar? Vamos supor que eu fiz uma conta lá, 58 vezes 2, que deu 100 e... Deixa eu vir para cá, vou colocar aqui 116. E eu quero guardar esse número aqui, esse resultado, para usar depois. O que eu vou fazer? Então, eu vou usar a resposta, né? Tá falando assim, ó. Eu quero guardar a resposta, então eu vou apertar resposta, shift, store. Então, apareceu ali o store. E agora eu vou falar aonde eu quero guardar essa resposta. Então, aí na hora que eu apertar a função store, né, eu posso guardar nessas letras. Então, tá vendo que ali de meio rosa, né? A gente tem A, B, C, D, E, F, X, Y, M. No geral, a gente costuma usar mais aqui essas letras de cima, A, B, C, D, E. Então, cada letra eu consigo guardar uma informação. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu guardei o 116, que era a minha resposta, na letra A. Então, sempre que eu for usar a letra A, ela vai valer 116. Como que eu faço para usar a letra? Eu venho aqui em alfa, que tá rosa, né? Aperto e aperto a letra. Então, ó, quanto que tá valendo o A? Só para saber aqui, 116. Então, se eu fizer 2 mais o A, é para me dar 118. Se eu fizer 5 vezes o A, aí me dá 5 vezes 116, que é 580. E ela vai ficar guardada na memória, né? Até você apagar ou salvar com outra coisa. Isso aqui é muito útil nos cálculos. Então a gente pode salvar um número em cada letra. E depois, eu não quero mais salvar isso, eu quero salvar o 580. Então vem aqui, ó. Aperto resposta, né? Shift, store, A. Agora o A vai valer pra gente 580. Se eu somar A mais 1, opa, deixa eu fazer assim, ó. 1 mais A, 581. Bom, vamos resolver então usando essa ideia, né? Essa conta de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 125 dividido por 7 vezes 3 primeiro. E esse resultado eu vou salvar no A. Então, eu já sei que isso aqui está dentro do A. Aí, então, eu vou resolver o A ao quadrado. Então, eu vou fazer o A ao quadrado, que é o resultado ali. Então, eu sei que esse pedaço aqui inteiro meu já está resolvido. E eu vou salvar essa resposta no meu A também, né? Que agora o A vai valer isso. Então, resposta, shift, store, A. Esse aqui está dentro do meu A. Eu posso escrever também, não precisa usar isso se você não quiser, né? Aqui a gente só está exercitando essa ferramenta. Agora eu vou resolver essa segunda fração. Né? Como que eu vou fazer isso? O numerador é 5, 8 mais 5. E o denominador, né? Então divisão é, abrir parênteses, 9 ao quadrado. Então esse pedaço aqui eu vou salvar no B. Shift, store, B. Então, só lembrando, ó, o A, só para ver, vale tudo aquilo, e o B está aqui. Agora eu vou resolver isso aqui. Né, e eu vou salvar no C. Então, vai ficar 7 menos 5 dividido por 3. Então, 7 menos 5 dividido por 3. Isso aqui eu vou salvar no C. Então, repare que no final das contas eu vou digitar isso aqui, ó, A menos B sobre C. Então, como eu estou fazendo uma fração, é sempre bom que eu escreva o numerador no parênteses e depois o denominador. Então, A menos
B, fecho parênteses, e eu vou dividir por C. E aí eu tenho que o resultado aí de toda essa conta é 538,08. O que aconteceria, né? Agora eu vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui embaixo. Fazer essa conta aqui, 5 mais 7 sobre 2 vezes 5. Vou fazer ela direto. O certo é sempre eu colocar, né, o parênteses para indicar que é o numerador. Fecha e divide pelo parênteses indicando que é o denominador. Bom, vezes 5. Aí dá 1,2. Essa aqui é a resposta correta. Se eu não uso e digito direto, olha o que vai acontecer. 5 mais 7 dividido por 2 vezes 5. Deu muito diferente. Por quê? Porque primeiro a calculadora está fazendo 7 dividido por 2, multiplicando por 5 e depois está somando por 5. Ou seja, a gente tem que conversar certinho com a calculadora, usando os parênteses, né? Para poder indicar o que ela precisa fazer primeiro, o que precisa fazer depois. Né? Assim a gente consegue sempre chegar aos nossos resultados bonitinho ali. Bom, pessoal, essa aula então era para dar essa noção inicial de como usar a calculadora. Treinem resolvendo aí os exercícios, né? Aprendendo a mexer também. E aí, conforme a gente for precisando de propriedades novas, né? Operações diferentes, aí eu vou explicando para vocês também, tá certo? Então até a próxima aula e bons estudos!